Vamos dar início à segunda parte da nossa aula de noções básicas de informática, voltada aí para o processo seletivo simplificado do IBGE, principalmente para o cargo de agente de pesquisa e mapeamento, mas também pode ser utilizado para o cargo de supervisor. Um dos primeiros conceitos que a gente precisa entender para compreender melhor o funcionamento do computador são os números binários. Eu trouxe aqui a definição do Gabriel Torres, que é um dos principais autores aí sobre hardware e redes de computadores. Ele vai definir números binários como conjuntos de algarismos binários, ou seja, bits, formam palavras binárias, sendo que cada casa binária só poderá ser preenchida com dois algarismos, 0 ou 1, enquanto cada casa decimal pode ser preenchida com 10 algarismos, de 0 a 9. As palavras binárias recebem nomes especiais conforme a quantidade de bits utilizada pelas mesmas, representando uma variação de números bastante definida. Ou seja, a gente observa aqui que o conjunto de algarismos binários, ou seja, os bits são os algarismos binários. Eles são identificados como 0 e 1. Uma questão importante a se lembrar para fazer a prova é que um bit, a, o dígito binário, né? O bit é o dígito binário. É a menor unidade de informação digital representando um valor de 0 ou 1. Ou seja, o bit ele é considerado a menor unidade de informação digital, sendo o dígito binário. As palavras binárias recebem nomes especiais conforme a quantidade de bits. Ou seja, essas palavras binárias vão ser o nibble, vão ser o byte, que é a mais usada. Esses termos binários são constituídos por conjunto de bits. Aí, dependendo da quantidade de bits que conter, ele vai receber um termo binário diferente. Com um bit, a gente tem duas possibilidades de caracteres, sendo eles 1 ou 0. Com 3 bits, a gente pode ter até 8 caracteres como possibilidade. Com 4 bits, a gente pode ter até 16 caracteres. Esses valores eles são encontrados após utilizar a base 2. A gente vai utilizar a base 2, né, pois são dois algarismos, né, como possibilidade para os números binários. E o expoente vai ser a quantidade de bits que você vai ter na questão, né? Essa quantidade de bits ela vai ficar no expoente. E aí, após fazer a potenciação, você vai descobrir quantas possibilidades de palavras binárias podem ser formadas com aqueles bits que estão disponíveis, né? Com aquela quantidade de bits. Quanto maior a quantidade de bits, maior serão as possibilidades de palavras binárias a serem formadas por aquele conjunto binário, né? Essas palavras binárias elas vão ser sequências de 0 e 1. Cada sequência de 0 e 1, para o computador, ele vai ter um significado diferente. Então, quando você tira uma foto, por exemplo, e armazena ela em um computador, essa foto digital, para o computador, ela é uma sequência de zeros e uns. Essa sequência de zeros e uns, após ela ser interpretada, ela vai gerar o que a gente vai entender como a imagem que a gente tirou. Mas na base, a informação dela é uma palavra binária. As unidades de informação digital, né, que são aqueles termos binários que a gente estava falando anteriormente, a gente pode observar aqui o nibble, né, que ele vai ter 4 bits, né, ou seja, metade de um byte, que é a unidade mais usada. O nibble vai conter 16 variações possíveis, né, que vai ter a base 2, né, que é um número binário, elevado à quantidade de bits.
a gente vai ter 16 variações possíveis de palavras binárias a serem formadas. Com o byte, que ela é a palavra binária, o termo binário mais utilizado como unidade de informação digital, ela vai conter 8 bits, ou seja, um byte, que vai sempre ser representado com letra maiúscula. Ele vai ele vai representar 8 bits. O bit também ele pode ser representado com letra maiúscula quando é escrito, né? Porque você lê e você consegue saber que é um bit. Mas quando ele for colocado como kilobit, megabit, ele vai estar representado em letra minúscula. Já o byte, que vai estar representado em kilobyte, ou megabyte, como exemplo, ele vai ser representado em letra maiúscula. É, outro termo binário bastante utilizado é o Word. O Word ele vai conter 16 bits, que pode ocasionar em 65.536 variações. O Double Word, que foi muito utilizado no passado em sistemas operacionais, é, ele vai conter 4.294.967.296 variações. Já o Quad Word, que vai ter esse número bem extenso, vai ter uma quantidade bem extensa de variações que podem ser formadas com ele, é, que vai ser representado por 64 bits. Geralmente o Quad Word ele é o meio utilizado nos principais sistemas operacionais atuais, né, no Windows 11, no macOS e nas principais distribuições Linux. As unidades de medida de dados muito comuns para armazenamento, para memória, que é o byte, né, como sendo essa unidade de memória que a gente utiliza na base, né, esse termo binário que a gente utiliza na base dos sistemas de armazenamento, como primeira unidade de memória mais básica, né, que a gente usa em sistemas de armazenamento, que ele já contém 8 bits, né, que é a menor unidade de medida de dados, né, ele vai poder armazenar caracteres de texto simples, né, ou seja, palavras, sílabas, letras. Ele não tem muita capacidade de armazenamento. O kilobyte, né, que a gente já vai entrar na capacidade de armazenamento na casa dos milhares, ele, de forma arredondada, de forma genérica, é representado como 1000 bytes, mas a quantidade exata é de 1024 bytes. Essa quantidade aqui é muito importante para a prova, porque ela pode cair sim, essa quantidade exata, ou também a quantidade arredondada, que é mais comum, que é a do kilobyte, né, do mil bytes. Aí ele já vai conseguir armazenar textos pequenos, né? Tem uma capacidade de armazenamento um pouco maior do que o byte. A próxima unidade que a gente vai utilizar é o megabyte. O megabyte ele vai trabalhar com bytes na casa dos milhões. É, para o nível que a gente está estudando aqui para a prova, creio que não seja necessário a gente definir o megabyte, o gigabyte, o terabyte em números exatos. Geralmente é usado esse arredondamento. O megabyte ele é na casa dos milhões, né? Seria 1 milhão de bytes. A gente já vai ter uma capacidade de armazenar arquivos um pouco mais complexos, né? Como, por exemplo, aqui fotos de alta resolução, músicas em MP3, entre outros. O gigabyte, que é a unidade mais utilizada atualmente, né? É, o gigabyte ele já vai aí ser caracterizado por usar os bytes na casa dos bilhões, né? Ele vai usar os bytes na casa dos bilhões de bytes e já vai armazenar a maior parte das coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Filmes em HDs, jogos de computador, sistemas operacionais, todas essas coisas mais complexas que a gente armazena hoje em dia, ela já ocupa uma quantidade de gigabytes.
Hum. Por último, a gente tem aqui também que é utilizado, né, bastante utilizado, que são os terabytes. Ele vai trabalhar com trilhões de bytes. Ele vai trabalhar com trilhões de bytes. E apesar de também ser utilizado no nosso dia a dia em computadores com capacidade de armazenamento um pouco maior, geralmente vai ser usado aí em grandes bancos de dados, servidores de armazenamento em nuvem e nessas operações que vão demandar um grande capacidade de processamento e armazenamento de dados. Uma relação interessante é que, sendo o kbyte equivalente a 1024 bytes, o megabyte, o megabyte ele vai ser equivalente a 1024 kbytes. O gigabyte vai ser equivalente a 1024 megabytes. E o terabyte vai ser equivalente a 1024 gigabytes. Essa relação aqui é interessante, que quando a gente avança nos números binários para a próxima unidade de medida, a gente tem essa relação, que ela vai equivaler a 1024 da unidade anterior, né? É uma relação bem importante da gente estar lembrando, porque pode sim cair em prova também. Principalmente em provas que acho que não é o caso do IBGE, mas em provas que demandam um pouco mais profundo o conhecimento de arquitetura de computadores. Outra, outro raciocínio importante da gente ter em relação às noções básicas de informática são o entendimento básico dos principais componentes do computador. Ele vai auxiliar aí na gente poder entender um pouco melhor o restante da matéria e também de poder caracterizar esses componentes caso caia em questões específicas na prova, como é bem comum, né, em provas de concurso de nível médio. Principais funções do processador. O processador ele vai funcionar como se fosse o cérebro do computador. Ele vai dar as instruções, ele vai dar as instruções e a execução para todas as tarefas do computador. O processador que a gente chama bem comum de CPU, né? Também pode ser chamada de UCP, né? Unidade Central de Processamento. Ele é um nome mais utilizado, que era mais utilizado em bases mais teóricas, né? De estudo, de computação, mas também pode aparecer dessa forma. Ele é composto basicamente por três componentes internos, sendo eles a unidade de controle, que tem como função coordenar e dirigir todas as operações da CPU e do sistema, gerencia o fluxo de dados entre os componentes. Ou seja, a unidade de controle é ela que vai fazer a organização do fluxo de dados da CPU. Ela vai coordenar as operações de entrada e saída de dados, fluxo das operações de busca e execução de dados, que vai ser a principal função realizada pela CPU, né, que é a busca, decodificar e executar, ou seja, buscar dados e executar instruções de programas. É, ele vai exercer esse papel de coordenar, né, de controle desse fluxo de dados. A ULA, a unidade lógica aritmética, executa operações matemáticas e lógicas. Toda função exercida pelo computador, todo programa executado no computador, ele vai funcionar a partir de cálculos matemáticos. E quem vai fazer esses cálculos matemáticos é a ULA, que é esse componente do processador. Ele vai executar as operações de soma, de subtração, de adição, multiplicação, subtração, e também operações lógicas, né, de números booleanos, de verdadeiro ou falso. Todos esses cálculos matemáticos necessários para a instrução, para a decodificação de instruções dos programas, vão ser utilizados para executar esses programas. O outro componente
da CPU são os registradores. Eles vão funcionar como uma memória temporária da CPU, que vão guardar temporariamente os dados, endereços e instruções que a CPU precisa acessar imediatamente, permitindo que as operações sejam executadas de forma rápida sem precisar ir até a memória RAM. Ou seja, ele vai funcionar como uma memória da CPU, uma memória de baixa capacidade de armazenamento, que vai funcionar de forma temporária para armazenar os principais dados a serem utilizados na execução no processo de busca, decodificação e execução daquele programa específico, para poder ser executadas essas instruções de forma mais rápida, sem precisar gerar comunicação com a memória RAM, que seria a memória principal que vai armazenar os dados brutos, né, para a execução desse programa. As principais funções da CPU, como falado anteriormente, né, são o processo de busca, decodificação e execução, que passa por esses três componentes. Ou seja, buscar dados e executar instruções de programas. Todo programa do computador, ele funciona através de instruções presentes no seu código, né, na sua programação, e essas instruções, elas vão ser utilizadas na execução do programa. E elas vão funcionar a partir de cálculos matemáticos feitos pela ULA, que vai gerar esse processo de decodificar essas instruções para poder fazer a execução do programa de forma mais eficiente possível. A placa-mãe talvez aí é um dos componentes mais conhecidos, né, do computador. Ela é considerada a espinha dorsal do computador, porque ela conecta e faz a comunicação entre todos os componentes. Ou seja, ela vai conectar a CPU, a memória RAM, GPU, armazenamento, todos os periféricos, teclado, mouse, monitor. Ela vai utilizar o sistema de. Vai fazer parte dela o sistema de barramentos, que são linhas que vão fazer a conexão entre os componentes via eletricidade, né? Nela vai passar correntes elétricas com os dados necessários para levar as instruções e os dados para todos os componentes e periféricos do computador. Ela vai criar essa integração entre os componentes e através dela vai ser possível fazer essa comunicação entre memória RAM, CPU, armazenamento, os dispositivos, né, seja de entrada, seja de saída. Ela determina os recursos e a compatibilidade do computador. Ou seja, um processador ele tem que ser compatível com aquela placa-mãe para funcionar. Ele tem que fazer parte da mesma arquitetura da placa-mãe, que é da mesma arquitetura compatível com a placa-mãe, para ele poder ser utilizado. A placa de vídeo, a principal função da placa de vídeo é processar, renderizar imagens, vídeos e animações para exibição no monitor do computador. Ela funciona como um processador especializado em cálculos gráficos, aliviando a carga de trabalho da CPU, unidade central de processamento principal do sistema. Ela já vai ter ali uma capacidade de processamento gráfico, mas em processos que demandam grandes renderizações de imagem, como é exemplo aqui de animações ou até jogos, ela vai necessitar de um processamento de gráfico dedicado e não apenas o processamento feito pela CPU. E aí vai ser necessário o uso de uma placa de vídeo, né, de uma GPU, para estar conseguindo demandar esse alto nível de processamento de dados. É muito importante para fazer prova de concurso conhecer os tipos de memória. Caem muitas questões de memória de concurso, principalmente aí na banca FGV, né? Cai muitas questões de memória. A, a memória ela pode ser caracterizada de duas formas, né? Como memória volátil e memória permanente ou não voláteis. A memória volátil ela é o tipo de memória que ela é temporária, ou seja, é o tipo de armazenamento de computador que retém dados apenas enquanto há energia elétrica. Quando se desliga a energia elétrica do aparelho, essas memórias, como o exemplo aqui da memória cache e da memória RAM, elas perdem o- os seus dados, né? Elas perdem os seus dados, elas não conseguem fazer um armazenamento a longo prazo. Ele é um armazenamento temporário ali somente durante a utilização daquele programa e durante o tempo que o computador fica ligado.
A memória permanente ou não voláteis mantém os dados armazenados mesmo sem energia. Ou seja, ela vai manter essa memória a longo prazo armazenada no computador para ela poder ser utilizada em um momento posterior. Os maiores exemplos de memória permanente são os HDs, os SSDs que a gente vai ver posteriormente de forma mais aprofundada. A memória RAM, ou seja, a memória principal, ela é caracterizada como uma memória volátil, né, como a gente acabou de ver, de acesso rápido para o processador. Ela funciona como uma ponte ultra rápida entre o processador e o armazenamento como HD, permitindo multitarefas fluidas. O sistema de comunicação para execução de um arquivo no computador, ele funciona da seguinte forma. Ele vai ter o HD, como exemplo aqui, que é a memória permanente, né? Vai ter a memória RAM, que é a principal memória volátil temporária, que vai fazer a comunicação direta com a CPU. O arquivo que vai estar armazenado no HD, após ele ser executado, ele vai transferir os seus dados para a memória RAM e a memória RAM vai fazer a comunicação com a CPU para a CPU poder estar decodificando e executando as instruções presentes naqueles dados que estão sendo armazenados pela memória RAM. Ou seja, elas vão trabalhar em conjunto para gerar a execução desse programa. As memórias permanentes, né, como a gente acabou de ver, o HD e o SSD, eles possuem, em geral, grande capacidade de armazenamento, é uma das suas principais características, essa grande capacidade de armazenamento. Sua principal função no sistema é o armazenamento a longo prazo. Como a gente viu, mesmo após o computador ser desligado e perder contato com a energia, ele vai continuar, os dados nele vão continuar sendo armazenados. Ou seja, ele vai poder ser utilizado em um momento posterior. A principal diferença entre o HD e o SSD é a velocidade das memórias. O SSD é uma tecnologia mais nova, né? Ela é mais resistente que o HD e também consegue ter uma velocidade de transmissão de dados para a memória RAM mais rápida do que o HD. A memória cache é uma memória volátil, né? Ela vai ser considerada uma das memórias mais rápidas do computador, se não mais rápida. Ela fica localizada bem próximo ao processador e é muito mais rápida do que a memória RAM e o armazenamento, sendo a memória mais veloz do sistema. Ela possui uma capacidade de armazenamento significativamente menor que a memória RAM e vai armazenar apenas os dados necessários, os dados mais utilizados para gerar aquele acesso rápido ao processador. Como ela está localizada mais próxima do processador, ela vai funcionar como se fosse um atalho para a memória RAM. Ela vai pegar aqueles dados que estão sendo usados de forma mais frequente e recente e vai deixar ele armazenado para ter uma resposta mais rápida e a CPU não ser necessário a CPU comunicar diretamente com a memória RAM. Ela vai funcionar como um atalho a memória cache, porque ela vai pegar os dados da RAM que estão sendo usados de forma mais recente, frequente, e aí ela vai funcionar como esse atalho para a CPU, tendo aí sua velocidade extrema, né? Essas cópias feitas da memória RAM, ela vai ser usada quase como um acesso instantâneo. É, e também, como sendo memória volátil, né, ela perde essas informações após o computador ser desligado.